sociais. Você media todas as suas relações de amizade, de amor, de sexo, tudo por uma empresa. Você não consegue mais mediar, né, de uma maneira olho no olho. Você media tudo por uma empresa. Isso é um problema, em algum sentido. Né? A gente não pode esquecer dessa questão. Mas ainda assim, como tudo que é mercantilizado, afinal, tudo hoje, né, o capitalismo é muito totalizante, é mercantilizado, a gente não pode jogar o Facebook fora dentro da nossa perspectiva. Porque a gente usa tudo, em algum sentido, que o capitalismo produz. Né? O Facebook não produz manifestações. Não produz. Né? O que produz manifestações são as pessoas. Não vamos cair também nessa maluquice. Mas ele é um grande instrumento de visibilidade, de agitação, de comunicação. Não considero ele ainda um bom instrumento de organização. Eu acho que a gente não pode perder de vista duas coisas. Primeiro, a nossa organização olho no olho, porque isso a gente tem que avançar. Quando a gente faz uma assembleia com 3.000 pessoas na porta do IFIX, lá, com todos os seus programas e tal, eu acho que só demonstra o quanto que é importante a gente continuar apostando nesse tipo de coisa. Porque eu acho que a saída tem a ver muito com isso, da gente voltar a ter os espaços, dar organicidade ao nosso movimento que foi perdido durante muito tempo. Ali a gente tem 3.000 pessoas e a gente avançou muito, bastante. O que a gente construiu, tirou pauta concreta, tirou agenda de manifestação e a gente conseguiu fazer uma assembleia com 3.000 pessoas. E isso era inimaginável. Acho que a gente não pode perder de vista essa experiência. O Facebook, ele é feito, do ponto de vista das manifestações, para aquela coisa extremamente individual. Cada um clica no curtir e cada um dá a sua individualidade, ou seja, indivíduo coletivo, você contribui para o processo. Só que as pessoas desvirtuaram a lógica disso. Porque quando você alia as redes e as ruas, que não é essa palavra de organizados indignados e tal, não sei o quê, você coloca esse instrumento a serviço de uma mobilização. Então acho que a gente não pode também deixar de pensar nessas coisas. Mas o Facebook não é um instrumento de comunicação nosso. A gente tem que sim avançar nos instrumentos de comunicação da classe autônomos, em algum sentido. Acho que existem iniciativas tão importantes. É importante preservar essas coisas. Eu acho que o Facebook ele coloca assim, métodos e novos jeitos de se comunicar. A gente tem que saber usar. E a esquerda tem que saber dialogar. O maior erro, quando a gente fala da questão de quem está ouvindo, é a gente olhar, principalmente para os autonomistas, e falar assim, isso aí é pós-modernidade. Acabou, fechou o diálogo, a esquerda não consegue fazer mais nada. Está errado fazer isso. Está errado. Porque, principalmente, quando vem a defesa da democracia real, e a burocracia sindical das entidades, que foi criticada aqui, ela não consegue dialogar com isso, por mais que tenha problemas, por mais que tenha ainda... é difícil trabalhar a ideia do coletivo, diante da individualidade e tal, mas tem uma crítica muito grande ali à burocracia, e a gente tem que conseguir dialogar com isso. E o debate da democracia real, acho que ele é importantíssimo. A pergunta, por que a população não foi para a rua para apoiar a proposta do governo, eu acho que está respondida na própria pergunta, que é a proposta do governo. As pessoas estão cansadas das propostas centralizadas que vêm de cima. Elas querem, de alguma maneira, participar. A rua virou um grande espaço para a participação política. Então, a tarefa da esquerda também estar ali construindo esses mecanismos. As assembleias de 3.000, de 2.000 pessoas. Comunismo é o quê? Senão a comuna. Que comunista é esse que não constrói a comuna? Que não constrói a reunião? A nossa tarefa, eu diria, do ponto de vista do método, passa também por organizar a população nos seus locais de trabalho, de moradia e de estudo, em grandes assembleias. E é algo que está sendo feito, inclusive, no Rio de Janeiro, em algum sentido. O Fórum de Lutas Programas da Passagem já virou o Fórum de Lutas. E que eu acho que existem outros grandes espaços importantes, como a plenária de movimentos sociais, que o DCE-PJ também participa. E o Fórum de Saúde, coisa e tal, a gente tem cada vez mais criado os laços entre todos esses espaços para a gente construir a agenda unitária, com pauta concreta, e principalmente com pautas anticapitalistas. Eu acho que o sentido todo esses atos têm uma característica antissistêmica. Em algum sentido, eles têm uma característica antissistêmica. A gente tem que trabalhar com isso. A tarifa zero, por exemplo, acho que é uma grande bandeira que a gente deveria trabalhar, ela está mexendo
econômico aí do grande capital. É você dar o direito das pessoas ter acesso à cidade, ao transporte público. Né? Que o capitalismo, na sua divisão espacial ali, colocou, né, pobre na periferia, né, o centro é o lugar dos grandes investimentos. Essa é toda a lógica do Porto Maravilha, das remoções, coisa e tal. E é engraçado que a gente o governo fica aí preocupado como é que faz para baixar a inflação. Né? Saúde boa, os protestos ajudaram a baixar a inflação. Por quê? Porque baixou o preço da passagem. Porque, inclusive, boa parte, né, dos preços, né, que influenciam a inflação é o governo que controla. Tem uma responsabilidade ali. A passagem é uma dessas coisas. Né? Pensar em estatização dos transportes públicos, eu acho que deveria ser uma bandeira. Nossa. Né? Eu acho que quando a gente fala da condição da classe trabalhadora, né, eu acho que está respondendo muito bem essa questão de que não necessariamente a gente resolve o problema da desigualdade com essas políticas que estão sendo tocadas. Eu acho que muito mais elas estão voltadas para pegar um conjunto de trabalhadores e inserir eles na lógica de mercado, na lógica de consumo. Né? A gente hoje avalia as condições da vida das pessoas pelo quanto elas consomem, e não pelos direitos e o que elas têm acesso. Né? A educação não pode ser uma mercadoria, a saúde não pode ser mercadoria, o transporte não pode ser uma mercadoria, são direitos. E eu acho que se a gente continuar nessa lógica, né, para arrancar direitos, a gente está revertendo esse processo de mercantilização, né, que é a grande questão do neoliberalismo. E que continua. Não acabou, Fernando Henrique, continuou toda essa lógica. Se falou aqui da juventude do conservadorismo. Eu vou insistir nessa tese. Assim, no ato de 1 milhão de pessoas, mais da metade do ato, a gente saiu pesquisa do IBGE e tal, a renda não é alta, não. Né? Muito baixa, inclusive. A classe trabalhadora foi às ruas, ela não foi enquanto classe organizada lá, aquele coisa, né, aquele sindicato e tal, ela estava lá. A juventude, até a própria universitária, ela é trabalhadora e precarizada, muitas vezes. Não podemos esquecer dessas coisas. Né? Agora, quem mandou mal, em algum sentido, né, são as entidades tradicionais. Vamos brincar, vou falar isso aqui. Não estava em dúvida se vai falar, mas acho que é uma provocação, mas acho que é importante. Em algum sentido, a gente está comendo o pão que está amassando, é isso. Os movimentos sociais, em algum sentido, têm essa dificuldade, né? Essa política de conciliação de classes traz esse tipo de coisa. A gente não sabe mais como é que é difícil se organizar coisa e tal. A União Nacional dos Estudantes está defendendo o voluntariado da Copa. Está defendendo a carteirinha da Uni lá para você ter acesso a plano de saúde. Essa Uni de hoje, né? Essa Uni de hoje, porque minha Uni não fazia isso. É um problema nesse sentido. Né? A nossa Uni não fazia isso. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Né? Mas, ainda assim, volto a dizer, é confuso. Tem a disputa, eu vi a bandeira do MST e de várias outras grandes entidades, né, e movimentos sociais ser vaiadas por jovens, né, os famosos coxinhas, que estavam nos atos. Né? Não podemos deixar isso acontecer, mas isso é um debate. Mas, ainda assim, está lá nas pautas a coisa do direito, do avanço, coisa e tal. Né? Por último, só queria, acho que assim, a gente tem que avançar na universidade, porque revolta popular sempre teve no Brasil, mas a questão é como essa revolta se organiza e quais as perspectivas que a gente tem para o ano que vem. A gente tem um calendário de acirramento de todas essas contradições. Ainda tem Copa do Mundo, que foi só a Copa das Confederações, e ainda tem Olimpíadas. Né? E só esse movimento agora conseguiu barrar uma farra que os governos achavam que podiam simplesmente chegar e tirar as pessoas de casa, privatizar tudo, e que não ia sair nada. Agora eles viram que não é assim, né? Tem resistência popular, tem insurgência no Brasil inteiro. Né? Então tem o calendário aí, acho que a gente tem essa tarefa da universidade para a gente poder, né, fazer apontamentos para sair disso. Acho que vai ser através da construção, né, desse debate com essas pessoas, não vai ser querendo impor nada, a partir da democracia real, a gente construindo várias assembleias populares, né, revitalizando a lógica dos movimentos sociais, trazendo as inovações na comunicação, colocando a concretude das pautas, sim, principalmente aquelas pautas que levam grandes contradições ao capital. Eu já dei o exemplo da Tarefa Zero, mas tem muitas outras, né? E aí a gente não pode esquecer, assim,
como eu falo, a questão é sistêmica e o governo, em algum sentido, eu acho que assim, não sou aqui maluco, a questão não é o paradigma, mas ele não pode ser poupado. Né? Não posso deixar de apresentar uma crítica que é importantíssima. Senão a gente se perde no ciclo vicioso da governabilidade. Porque se o importante é ter a governabilidade, a cada ano que passa você vai cedendo mais para o PMDB, para o PMDB, para o PMDB. E se a grande questão é disputar o governo à esquerda, né, eu não acho que seja isso. Até porque, se for assim, né, se essa é a grande condição, então por que a próxima campanha do PT para o governo não abre mão do financiamento das empreiteiras? Não é isso? Ué, eu, como petista, concordo. Por que não abre mão? Porque eu acho que é a autonomia, está vendido. Não tem como. O papel que o PT cumpriu nesses 12 anos tem a ver com incentivar esse avanço do capitalismo no Brasil. Não ajudou a retroceder, ajudou a incentivar. Afinal, o grande capitalista brasileiro lá, que Batista, foi financiado por quem? Né? Então, a gente não pode esquecer desse tipo. O pai dele roubou na Vale do Rio Doce, a verdade é essa. Pois é. Então, a gente não pode perder isso de perspectiva. Bem, eu acho que os desafios são muitos. Acho que, enfim, a gente vai aprendendo com o próprio movimento, é tocar de novo andando, não tem outro jeito, né? Mas eu vejo saídas muito positivas, porque com o que a gente fez só em junho e julho, né, a gente conseguiu vitórias que a gente não imaginava há 3, 4 meses atrás. Volto a dizer, né, o governo ter cedido aqui no Rio, com a Maracanã, com a questão dos bombeiros, da Vila Autódromo, tudo isso é fantástico, fantástico. E a gente tem que continuar indo para cima, porque eu acho que eles vão ceder mais e mais. E quando vai ter uma contradição que eles não vão abrir mão. E aí é que a gente vai entrar. Né? Aí é que a gente começa a criar, né, novos mecanismos de poder, de outras relações sociais. É isso, eu tenho que terminar. Queria agradecer o espaço aqui, né, e o bom debate que a gente fez, acho que foi muito importante. E dizer que amanhã, 10 horas da manhã, vai estar lá na Câmara Municipal, porque a gente vai estar fazendo a reintegração de posse popular da Câmara Municipal. Né? Porque é isso, a Câmara deveria ser do povo. Né? Se tem que integrar alguma coisa ali, não é tirar as pessoas que estão lá ocupadas, assim, tirar um monte de parasita político safado que está lá fazendo nada. Né? Está na hora de desinfetar as baratas da vida daí. É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Vamos lá, Priscila, por favor. Eu não vou me alongar muito, só gostaria de comentar sobre 2 pontos. A pergunta que a companheira fez, do por que as pessoas que estavam na rua não estavam reivindicando a questão do plebiscito, da Constituinte. Né? Eu entendo que as pessoas provavelmente não viram a proposta da presidenta como uma solução para os seus problemas reais, que eles estavam reivindicando ali a proposta dela. Ficou mais centrada na questão eleitoral, então as pessoas não se identificaram com aquilo, não viram, né, o porquê sair à rua defendendo isso. Nesse sentido, o Levante, junto com os outros movimentos que o Stadvig comentou, também apoia essa proposta do plebiscito popular. Como ele disse, com essa ferramenta de colocar as questões das transformações estruturais da sociedade, principalmente com isso. Acho que os desafios para esse momento principais para nós da esquerda conseguir intensificar o nosso trabalho já dentro das nossas organizações, aproveitar esse momento e intensificar esse nosso trabalho e também construir articulações unitárias e formas unitárias de colocar para a sociedade todas essas pausas históricas nossas. Nesse sentido, o plebiscito é uma das possibilidades de colocar isso. A mídia tem esse poder que ela tem, então, como nós podemos construir outras formas de nos comunicar, né, de colocar essas pautas na sociedade. Então, acho que seria isso. E o que o companheiro comentou de que a juventude é conservadora e fascista, eu
discordo, assim. Eu acho que sim, pode ser que ela seja conservadora, mas o senso comum é conservador. A sociedade toda é conservadora, tipo, e é todo dia, é a religião, é a escola, é a mídia, colocando as questões conservadoras na cabeça da população, o tempo todo, insuportável. Então, como seria diferente, né? Meio difícil. E na nossa experiência, nas nossas organizações, a gente vê, no nosso trabalho de base, na universidade e tudo, muitos jovens chegam, ao mesmo tempo que tem esse senso comum conservador, também tem muitas contradições, porque a opressão está ali, viva. Então, ao mesmo tempo que tem a ideologia conservadora, a gente também vê uma realidade diferente na concretude da vida, né? Então, tem diversas contradições. Então, o nosso trabalho enquanto movimento social, enquanto militantes políticos, é justamente atuar nessas contradições, e é o que a gente vê. Quantos companheiros nossos não eram super conservadores estão lá na luta com a gente depois. Então, é isso, a gente ter essa paciência também, essa capacidade, ainda mais porque só há um povo. A gente não pode trocar de povo. Então, é isso. É com ele que a gente tem que. Por ele que a gente tem que lutar e com ele que a gente tem que falar. Então, é isso. E é isso. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer aqui a nossa mesa de debate, agradecer por esse memorável, mais um memorável momento aqui do nosso Teatro Casa Grande, e dizer para os companheiros aqui, de novo, reiterar que o conteúdo desse debate será veiculado na TV do Trabalhador e no site do jornal virtual Alba Zero. Então, isso aqui vai ter uma repercussão muito maior do que a dessa sala aqui hoje. Eu tenho certeza que isso vai circular, e vai circular com abrangência. E uma última coisa, uma companheira pediu que a gente, pediu o companheiro João Pedro falar sobre essas datas próximas dos movimentos, né? Eu expliquei o seguinte, você pode dar esse esclarecimento rápido aí das datas? Repete as datas, Stephanie, por favor. Datas da plenária e com relação ao... Existem várias datas que são locais nas cidades, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, de acordo com as lutas pautadas pelos movimentos naquelas cidades. Agora, o que existe de calendário nacional? Daqui para adiante, dia 28 de agosto, começa uma jornada dos estudantes com a pauta da educação e pela democratização da mídia. Fará uma série de manifestações, inclusive na Globo, todos estão convidados. Depois, na semana, no 30 de agosto, paralisação nacional, convocado pelas centrais sindicais, que é o repeteco do 11 de julho, mesma pauta, porém se espera que agora seja mais amplificado.